pensei em fazer essa sequência de vídeos porque os livros proféticos, no geral, eles são pouco estudados nas igrejas e pouco ensinado, pouco pregado e pouco compreendido. Essa aqui é a verdade. Então, vamos tentar conceituar primeiro o que é profetismo, né? Profetismo, ele nada mais é do que um fenômeno religioso presente em muitas culturas do Antigo Oriente. Ou seja, o profetismo ele não é algo isolado do povo de Deus, né? Do povo do judeu israelita. O profetismo, ele, na verdade, é até mesmo anterior à formação do povo israelita, né? Os profetas de Balaão são um clássico exemplo disso, né? Os magos dos tempos do faraó, quando a gente lê ali em Êxodo, né, que eles tentaram fazer a mesma coisa que Arão e Moisés estavam fazendo, eles eram uma espécie de profetas também. Para a gente estudar esse movimento profético fora, né, do conceito judaico-cristão, é muito legal que a gente estude as cartas de Mari, né? As cartas de Mari, elas foram uma descoberta muito importante para esse estudo, porque ali a gente começa a perceber muitas semelhanças entre o profetismo de Israel e o profetismo do Antigo Oriente. Essas cartas de Mari, elas foram descobertas pela arqueologia e a forma, né, muito provavelmente elas eram sacerdotisas de Mari, né, sacerdotisas no caso de Ishtar, né, a deusa babilônica. Mas é interessante que a forma delas falarem era muito parecida com a que posteriormente os judeus também teriam, né? Elas falavam, eis, assim te diz o Senhor, assim te diz isso, eis que, né? Então é muito parecido. Esse movimento profético descoberto ali dos profetas do Antigo Oriente tinham diferenças, sim, para os profetas bíblicos, né? Eles, por exemplo, não traziam uma mensagem com fundo moral e ético. Eles apenas buscavam descobrir o futuro para poder passar ali um feedback para a sua liderança, né? No caso, os reis, ou então para declarar guerras, ajudar a fazer alianças políticas, ajudar nas tomadas de decisões dos reis. Era uma espécie era um profetismo de adivinhação, né? Ou de previsão. O profetismo em Israel, né, o movimento profético veterotestamentário, ele já é caracterizado pela multiplicidade, né? Então há profetas de muitas matrizes, a gente pode citar 3. Os profetas do templo e da corte, Natã e Gade são exemplos clássicos disso. Os profetas clássicos pré-literários, né, que são conhecidos como os profetas antigos, né? Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, são chamados assim de pré-literários porque a priori eles não escreveram os livros com as suas histórias, né? Alguém escreveu para ele. Elias, por exemplo, não deixou nada por escrito, mas a gente tem toda a sua história contada ali no livro de Crônicas e Reis. E os profetas literários, né, que são os profetas clássicos também, conhecidos, que são os profetas que estão na Bíblia aí, que têm o seu nome por escrito, e na Bíblia a gente costuma dividir eles em profetas maiores, que são 4, e profetas menores, que são os demais. Os profetas clássicos, né, também chamados de profetas literários, os profetas escritores, eles atuam na história de Israel no decorrer aí de quase 3 séculos. E eles atuaram exatamente naquele período de sobrevivência monárquica de Israel, onde as gerações de reis ali, após Davi e Salomão, tentaram fazer com que os seus reinos sobrevivessem ante aos impérios em ascensão de suas épocas. O profetismo estava sempre ligado, associado à instauração da realeza, né?
sempre estavam profetizando os pecados dos reis, as suas condenações, o juízo, e elas classificam-se como algumas das principais diferenças entre profetas israelitas e profetas do Antigo Oriente em geral. O primeiro estágio para a formação de um livro desses profetas, é importante que vocês saibam disso, é que eles são, na verdade, uma coleção de perícopes isoladas, né? Ou seja, um monte de pequenos textos que eles escreviam e que depois foram juntados no nome de um profeta só. Então, o profeta, ele não escreveu os livros como nós temos hoje, de ponta a ponta, em sequência, como se fosse um escritor da pós-modernidade hoje. Não. Né? Escreviam 1, 2, 3 versículos e depois outra, uma parte, um capítulo talvez, no máximo, daquilo que nós temos hoje. Os profetas, então, a gente pode dividir eles em profetas do 8º século, do 7º, do 6º século e do 6º e 5º século, né? O 8º século que a gente fala na história, né? Quando se fala 8º século antes de Cristo, é aquele período ali que vai, né, de 760 até mais ou menos 700 antes de Cristo. Profetas que atuaram nesse período, vai ter uma imagem aqui para vocês acompanharem melhor, né? Mas aí nós temos Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Jonas. Depois, ali já do 7º para o 6º século, ou seja, que atuaram ali no período de mais ou menos 640 até 587 a.C., nós vamos ter Sofonias, Naum, Jeremias, Abacuque e Ezequiel. Ezequiel, ele já pega o começo do exílio babilônico, né? O Reino do Sul, ele caiu perante a Babilônia por conta de a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. O povo foi exilado e Ezequiel, ele pega já essa transição, ou seja, ele vê o Reino do Sul cair e também começa a viver exilado lá na Babilônia, né? E, por fim, a gente vai ter os profetas ali do 6º e 5º século, que são Ageu, Zacarias, Obadias, Daniel, Joel e Malaquias, né? Daniel, como eu já falei no vídeo anterior, ele viveu praticamente toda a sua vida no exílio babilônico, então ele é uma fonte muito importante. Acredito que Daniel e Ezequiel são as fontes mais importantes que nós temos na Bíblia acerca desse período tão importante da história de Israel. Os profetas, após essa data, né, a gente vai ter aquilo que é chamado de período interbíblico. Então, Macabeus, por exemplo, são livros que não constam na Bíblia protestante, mas constam na Bíblia católica, porque os protestantes eles não vão acreditar que esses livros eles foram inspirados por Deus. É óbvio que a história aconteceu, a história dos Macabeus aconteceram, né? O fato de não ser canônico não quer dizer que não aconteceu, como eu já vi alguns aí explicando por aí. Não é bem assim. Óbvio que aconteceu. É uma história, inclusive, muito linda e importante para os judeus, o período dos Macabeus. É uma revolta que traz de volta um nacionalismo que havia se perdido durante os séculos, mas que não consideramos aqueles livros como inspirados por Deus. Então, para a gente aqui, Malaquias ele seria a última informação literária que nós temos do Antigo Testamento. Gostou dessas informações? Sabia já disso? Eu sinceramente espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês aprenderam alguma coisa nova aqui nesse vídeo, não se esquece de curtir, se você não se inscreveu, clica nesse botão aqui vermelhinho, clica lá em inscrever-se, ativa o sininho para quando a gente postar aqui algum vídeo você ficar por dentro. E não se esqueça também de comentar aí o que você achou do vídeo. Me segue lá no Instagram, eu tenho postado diariamente conteúdos riquíssimos, se tratando de teologia. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.